Governo Novo. Ideias novas. Hoje, Dia do Professor, eu quero dizer aos queridos educadores do Brasil que a educação é e será cada vez mais nossa grande prioridade. Criamos projetos inovadores, implantamos a educação de tempo integral, financiamos a construção de milhares de creches e pré-escolas, criamos 8 milhões de matrículas no Pronatec e abrimos as portas das universidades como nunca. Nada disso seria possível sem os professores. Todas as vitórias na educação pertencem a eles e a seus alunos. Nosso compromisso é trabalhar cada vez mais pela valorização deste parceiro do conhecimento e construtor do futuro, o professor. Feliz Dia do Professor e muito obrigada por tudo. O compromisso de Dilma com o futuro do Brasil e dos brasileiros ficou claro no primeiro debate deste segundo turno, realizado ontem pela Band. Já Aécio mostrou um lado desconhecido. Irritado com alguns questionamentos, ele chegou a ofender Dilma e deixou de responder várias perguntas. Já Dilma não perdeu a compostura e não fugiu de nenhum tema. Veja. Combate à corrupção. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. Quero lembrar que 2 leis aprovadas no meu governo no ano passado dão base para esse processo de investigação da Petrobras. A primeira, a Lei 12.830, que garante a independência do delegado. Por quê? Antes, no passado, por exemplo, na pasta rosa, o delegado começava a investigar, mandavam ele para um exílio dourado. A outra, que regulamentou justamente a delação premiada, a 12.850. Além disso, candidato, eu me pergunto, aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan? Todos soltos. Aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição? Todos soltos. Onde estão os envolvidos na pasta rosa? Todos soltos. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? Todos soltos. Aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trens de São Paulo? Todos soltos. O que eu não quero é isso, candidato. Eu quero todos aqueles culpados presos, candidato. É essa a minha indignação que o senhor não enxerga. Transparência. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Nepotismo. Hoje no Brasil é proibido o nepotismo. E o nepotismo se caracteriza por o emprego de familiares no governo. E o senhor tem uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas no governo. O senhor pode olhar o governo federal, o senhor não vai achar um parente meu. Compromisso social. Como é que o senhor quer que eu acredite que, com a mesma receita, o mesmo cozinheiro, vocês vão entregar um prato diferente do que já entregaram para o Brasil? Vocês, candidato, gostam de cortar.
gostam de cortar e sempre cortam. Cortam emprego, cortam salários. Nós investimos profundamente na criação de empregos, na valorização dos salários, na estabilidade macroeconômica do país, diminuindo dívida, garantindo que o povo brasileiro tivesse novas oportunidades. No final do debate, Dilma mostrou ao Brasil que há uma grande diferença entre o que o Aécio fala e o que ele faz. Isso explica por que Aécio sofreu uma dupla derrota em Minas no primeiro turno. Os 12 anos de seu governo e de seu grupo foram marcados por vários retrocessos. Acompanhe. A situação na saúde. Aécio não melhorou a saúde em Minas. Pelo contrário, piorou. A promessa de entregar 8 hospitais regionais não foi cumprida. Há obras completamente abandonadas e o sistema está em crise. Tem mais de 2 anos que está parado. Hoje o Hospital São Vicente está abandonado, está vivendo à base de voluntariado para reformar a pediatria, para fazer doação até de comida, porque os pacientes internados não têm nem comida direito. A situação na educação. Aqui o quadro também é grave. Obras paradas e professores desvalorizados que sofrem com os baixos salários. Nós recebemos um pouco mais que o salário mínimo, né? Um salário mínimo e meio. Não se tem um vale transporte, não se tem vale alimentação. É desumano o tratamento que tanto o professor quanto o aluno tem na escola pública, na escola estadual. Temos escolas que estão caindo aos pedaços, outras que estão em eternas reformas. Ele não valoriza a educação, nunca valorizou. A gente tem que pensar muito bem antes de votar nessa pessoa, porque para mim ele é um ator. Baixo crescimento. Ele quebrou o Estado durante o seu governo de 2003 a 2010. No ranking de crescimento do PIB dos estados brasileiros, Minas ficou no melancólico 22º lugar, abaixo da média do Brasil. Acho que a mentira, durante tantos anos, começa a se enfraquecer. Os mineiros começaram a perceber que tem algo errado. A Minas Real é essa que o Brasil precisa conhecer para entender o resultado de Minas Gerais. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Essa história todinha lá da questão do avião do aeroporto de Cláudio. Aqui dentro de Minas Gerais a gente tinha essa história. Nós sabíamos disso. Nós, os jornalistas que eu estou falando. A gente nunca pôde publicar. Simplesmente castraram a liberdade de imprensa, fazendo com que Minas, durante 12 anos, tivesse todos os atos negativos escondidos. Matérias, por exemplo, que denunciavam a falta de assistência, né, para crianças e adolescentes de Minas Gerais, que mostrava a situação precária de equipamentos públicos, né, a falta de escola infantil, por exemplo, né, isso tudo foi vetado. Na medida que os mineiros tiveram conhecimento de todos estes absurdos, os mineiros deram o seu recado na urna. Agora eu acho que é o momento da sociedade brasileira saber disso e evitar que esse mal maior aconteça. Percebeu a diferença entre Aécio e Dilma, enquanto ele se afunda em incertezas e contradições políticas e administrativas, Dilma segue segura e firme. Eu acredito que 2 projetos e 2 visões de Brasil estarão se apresentando. Nós fizemos o mais profundo processo de distribuição de renda e inclusão social das últimas décadas. Tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, da miséria, e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. O fundamento desse novo tempo é a educação, da creche à pós-graduação, estimulando a ciência, a tecnologia e a inovação, garantindo melhores empregos, melhores salários. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e por sua vez também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome, Dilma a miséria, e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou, e a gente saiu do lugar.
Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma.